Jornal da República e Última Hora, direto do Fórum Estadual de Saúde Pública, que está acontecendo na Universidade de Vassouras. Estamos aqui com um dos palestrantes, Leonardo Militão, que é uma das maiores autoridades na questão do SUS, esse Sistema Único de Saúde, que é copiado pelo mundo inteiro e parece que até estrangeiros vêm para o Brasil para se tratar pelo SUS, né, Militão? Sim, o Sistema Único de Saúde, apesar das diversas reclamações que a gente tem aí da população e da mídia em geral, é um modelo a ser copiado por vários países, principalmente porque a gente tem um acesso gratuito a tratamentos que são até onerosos. Né? Já existem estudos comprovando que cidadãos aqui do Mercosul vêm ao Brasil para acompanhar tratamento. Né? Estrangeiros vêm aqui para receber vacinas disponíveis nos postos de saúde e tudo, demonstrando que a saúde no Brasil ela é feita para todos. Quem acessar o posto de saúde Então, vai ter o mas tratamento. para se chegar ao modelo que tem hoje, teve toda uma construção, né? Passando pela ditadura, passando por várias ditaduras, aliás. Como que poderia fazer um histórico para a gente desse, desse da saúde do Brasil até chegar ao SUS, a Constituição de 88, o SUS de hoje? O embrião da saúde pública, tá, ele começou com um sistema vinculado ao trabalhador formal. Né? Então começou-se a pensar tanto a previdência como essa recuperação da saúde do trabalhador através daquelas caixas de assistência por categorias. Então você tinha os CAPs vinculados aos comerciários, aos industriários, e essas caixas eram por empresa. Depois criaram-se os institutos pela categoria mesmo, então as Então, empresas se só quem pagava juntavam. o INSS tinha direito. Só quem era trabalhador formal. Né? E aí depois o governo brasileiro assumiu isso, né? E aí a saúde pública era do antigo INAMPS, o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. Né? Para você ser atendido no serviço de urgência, você tinha que comprovar a carteirinha do INAMPS. E essa carteirinha só deixou de ser exigida ali por volta de 85. Né? Então, o que a gente tinha antes era, se você não tinha um trabalho formal, carteira assinada, você literalmente iria morrer na sarjeta porque você não tinha acesso à saúde pública. E aí criou-se o Sistema Único de Saúde. E como que se chegou a um patamar para financiamento desse sistema? Porque tem que sair o dinheiro de algum lugar. E não tinha esse dinheiro. O dinheiro era do caixa de quem pagava a Previdência. Exatamente esse foi o ponto crucial. Né? O debate que nós tivemos na Constituinte de 88 foi adotar esse modelo sanitarista de dar a saúde pública para todo mundo. Só que isso veio como um avanço para a nossa sociedade, mas como também não se tinha decisões sobre o custeio, ampliar a base de usuários e mantiveram justamente o custeio inicial. Então não tinha equipamento, hospitais no país inteiro, eles eram concentrados onde tinha a mão de obra mais formal. Então o interior do país era carente desses equipamentos. Né? Então isso foi até uma das justificativas daquela antiga contribuição por movimentação financeira, a CPMF, que Famoso. foi para juntar dinheiro e ajudar a equipar a saúde pública no Brasil inteiro. Porque o deputado foi lá, fez a Constituição, botou um monte de coisa, mas não garantiu o custeio disso. E como é que o custeio disso foi, então, através do CPMF? Veio a CPMF para dar um reforço no caixa e ampliar os investimentos na área da saúde. E aí depois vieram outros mecanismos, como previsão do percentual mínimo para os estados, municípios e União investirem na saúde, para justamente poder fazer esse custeio, essa manutenção desses equipamentos. E o papel do parlamento nisso foi importante? Sim, eu fico brincando que quem manda no poder mesmo é o parlamentar. Né? O executivo ele recebe as autorizações para fazer, mas tudo que o executivo quer fazer, ele tem que ter a aprovação do legislativo antes. E a transversalidade com as outras políticas sociais da saúde, com as outras políticas sociais? O impacto disso, é, é, por exemplo, na questão do esgoto. Sim, a sua pergunta ela é muito interessante porque a Organização Nacional de Saúde, a OMS, ela conceitua a saúde a ser saudável e não ser só o ausente de doença. Então você tem que ter a dignidade, você tem que ter um bom ambiente de trabalho, você tem que ter a cultura, o lazer.
né? Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que estar preocupado com todas essas outras atividades. O saneamento básico, ele é essencial justamente porque ele auxilia na prevenção de inúmeras doenças, né? Então, assim, se a pessoa não tem um esgotamento sanitário, o tratamento do lixo, a disposição final dos resíduos, ele acaba correndo o risco de ter contaminações e aí sim sobrepondo custos a mais para o próprio tratamento. Questão da atenção primária do SUS. Como que está funcionando isso nas prefeituras, nos órgãos municipais? Esse é o principal ponto em debate, justamente porque a gente fica percebendo, enquanto nós temos as desigualdades sociais, né, o SUS ele acaba sendo nivelado por baixo. Então, quem tem dinheiro vai para o seu plano de saúde, vai para uma consulta particular, mas o governo brasileiro ainda fica buscando essa atenção básica, primária, né, para aquela população mais carente. E é onde a gente acaba sofrendo com essas questões de superlotação das unidades de pronto atendimento, as USAs. E aí a dificuldade real que a gente acaba enfrentando é que às vezes a população não sabe aonde direcionar. Então, às vezes, a unidade tem uma porta de entrada na urgência e na emergência, e a pessoa está com uma dor de cabeça ou um pé que está com a suspeita de fratura, ele não precisa necessariamente ir para um serviço de urgência e emergência, ele poderia ir para uma clínica especializada dentro da saúde pública. Da família, né? Então, essa sensação de lotação, às vezes, é porque as pessoas vão a uma porta de entrada inadequada para aquele problema de saúde que ele está sofrendo. E tem muita gente de plano de saúde que prefere, no caso de uma urgência, ir para um hospital público, né, que tem mais experiência, né? Sim, lá em Belo Horizonte, eu sou de Minas Gerais, né, todo mundo sabe que se teve algum acidente grave de trânsito, você tem que ir para um hospital de pronto atendimento que é público, porque eles são especializados em receber politraumatismo e tudo mais, e na triagem, logo depois da estabilização do paciente, eles tentam encaminhar para os hospitais privados quem tem um plano de saúde. E a questão da alta e média complexidade, o SUS atende bem, especificamente, ou ainda tem problema para atender questões de alta complexidade? Atende muito melhor do que vários países do mundo, só que o que a gente tem que entender é esse protocolo, esse processo para se chegar nisso. Ele vai fazer a unidade básica de atendimento, que vai encaminhar para uma consulta eletiva, uma consulta especializada, e ali vai se dar o tratamento, né? O SUS, querendo ou não, ele tem uma dispensa, ele fornece vários medicamentos de alto custo para a população. Mas não é você chegar numa farmácia pública e pedir um medicamento. Então você vai levar seu receituário, você vai levar a indicação daquele tratamento, você vai se habilitar perante um órgão específico da Secretaria Estadual e aí sim você vai entrar no sistema e você vai receber o medicamento na farmácia. Então, às vezes, a população acha que não tem direito a esse medicamento, até de forma gratuita, mas é porque existe uma burocracia até para o Estado se preparar e fazer a compra desses medicamentos na quantidade certa. Esse é um dos maiores problemas, os insumos. Como é feito, de onde vêm esses recursos para a compra de insumos? Porque a gente sabe que tem remédios caríssimos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a média de gasto é os 12%, cerca de R$ 412 por mês per capita. Isso é muito pouco. Tem medicamento que custa R$ 10.000, R$ 5.000, e se ele gasta com uma pessoa R$ 10.000 no remédio, outras pessoas deixarão de ser atendidas se tem 412 per capita. Então é um problema muito... Como é feito essa dinâmica de divisão de per capita? Tem um patamar, não tem? Olha, acaba-se tendo essa atenção justamente ao atendimento básico, né? E esses medicamentos de alta complexidade, cria-se essa burocracia para viabilizar esse planejamento, mas de certa forma também para fornecer a quem não consegue se virar e comprar no mercado privado. O que a gente tem que observar é que o valor que a gente paga para um remédio na farmácia privada, né, é muito superior ao que o Estado acaba conseguindo comprar por causa do volume. Então, a saúde pública, né, e várias outras políticas que nós temos, a gente tem muito a cenário da economia de escala.
Então, comprar um remédio para dor de cabeça tem um custo. Mas eu vou comprar 1 milhão desse mesmo medicamento, né? Então você já tem um custo por unidade reduzido. E quando a gente coloca essa despesa ou esse investimento da saúde per capita, né, nem todos aqueles cidadãos vão demandar a saúde pública naquela semana, naquele mês. Então, na hora que a gente tem lá R$ 400 per capita no mês, né, nós vamos ter pelo menos metade ou muito mais da metade que não vai demandar a saúde pública naquele mês. Então, é como se a gente tivesse uma média de investimento, né, mas isso não reflete num custo per capita mensal fixo. Vamos lá, vamos falar de um tratamento caro, um tratamento de câncer já avançado, que precisa de remédios caríssimos. Aí o cidadão vai lá, não consegue, e doenças raras também, não consegue, entra na justiça, o juiz não quer nem saber se a prefeitura tem orçamento na saúde ou não tem, se está comprometido o orçamento ou não está, vai lá e determina que tem que pagar sob pena de multa. Como é que fica esse ativismo jurídico na questão da saúde? Olha, isso é uma questão muito complicada, né? E graças a Deus o judiciário já tem se mobilizando para fazer esses ajustes, né? Porque a gente começou a ter muito problema naquelas filas para cirurgia bariátrica, que não é simplesmente a pessoa entrar e fazer a cirurgia, tem toda uma preparação psicológica, tem toda uma questão de apoio paralelo ao próprio evento da cirurgia, né, em que esse processo pode demorar aí 2, 3, 4 meses de preparação. Então, quando a pessoa vai ao judiciário e diz que se não for operada no dia seguinte ela vai morrer, provavelmente ela vai receber a liminar, mas ela vai ser submetida àquela cirurgia em que ela não vai mais conseguir comer o que ela comia, e se ela tentar ela vai passar mal, vai ter uma série de complicações, aonde acaba ocorrendo essa fura-fila, né, por decisões liminares. E também a questão de medicamento. Então a gente já teve uma onda de decisões judiciais fornecendo medicamentos em que a própria efetividade deles era de questão duvidosa, né? O Supremo Tribunal Federal hoje tem estabelecido parâmetros mais objetivos até para auxiliar os magistrados no Brasil inteiro a fornecer. É indicando quais são os medicamentos que já estão na lista do SUS para poder fazer esse fornecimento. Se não tiver ali, tem que ter uma prova inequívoca que o tratamento ele é realmente eficaz. Mas a sua pergunta é pertinente, porque... Tem um princípio que reza sobre isso. Né? Sim, que na hora que a gente discute o direito à saúde, o direito à vida, ela não tem valor, né? Então, o texto normativo, ele respalda o dever do Estado em te dar um medicamento de R$ 10, mas ele também respaldaria o medicamento de R$ 10 milhões. E é onde o Supremo está colocando exatamente isso. Se a gente conseguisse ter uma melhoria da sociedade como um todo, nós talvez vamos estar um momento em que o SUS vai poder fornecer um medicamento de 10 milhões, porque todo mundo também já vai ter erradicado aquelas doenças básicas, né? Mas, por enquanto, o cenário principal que a gente tem é o combate a essas doenças básicas que a gente precisa atender a população como um todo. A gente está falando aqui da questão dos insumos, dos medicamentos, da doença, e os recursos humanos. Como é que é os recursos humanos do SUS? Como é que é a contratação dos médicos, contratação dos enfermeiros, contratação do pessoal da limpeza? É tudo feito pelo SUS? Você tem a ideia do concurso público, você pode ter a terceirização de mão de obra, mas o cenário que a gente mais percebe, a carência mesmo, são dos médicos, né? E aí o que a gente começa a observar são problemas normativos em que em municípios pequenos o teto remuneratório é o próprio salário do prefeito. E aí vários médicos, seja por não ter lá os equipamentos sociais, uma vida um pouco mais confortável que ele poderia ter na capital, ele começa também a ter um patamar máximo de remuneração. E acaba faltando a mão de obra. E essas que eles estão colocando agora, essa terceirização através de OCIPs, através de que eles falam, tem ocorrido muito problema, mas parece que continua. Tem um limite para isso, para contratação através de terceirização? Não existe essa limitação. E ela acaba acontecendo muito também, porque essas entidades beneficentes, elas acabam tendo um não dever de pagamento da contribuição previdenciária patronal. Então o custo dela acaba sendo reduzido. Então, se o próprio Estado vai exercer aquela atividade, ele tem que pagar a previdência patronal dos seus servidores.
Quando a gente vai para essas entidades beneficentes, esse custo desaparece, né? Então aí a gente acaba conseguindo, às vezes, fazer mais atendimentos com o mesmo valor pecuniário. O grande problema é de fiscalização dessas entidades. Da filantropia, né? É. E a saúde mental. Nós temos tido muitos problemas aí de saúde mental, de autismo. Como é que tem se comportado o SUS e de onde vêm os recursos, já que falta recursos humanos para melhorar isso? A questão das crianças que têm o TDAH, o autismo, que demandam essa assistência especial, né, acabam sendo vinculados aí também no tratamento junto à escola, com os psicopedagogas, com as assistentes sociais e junto com o próprio pessoal do SUS, né? O que a gente acaba tendo na saúde mental é uma dificuldade de conscientização, porque uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, ela é tão doente quanto um cardíaco, quanto alguém que tem pressão alta. Só que a pressão alta, o cardíaco, alguém que tem um problema de locomoção, é algo mais comum para a sociedade. Então, quando a pessoa diz que ela tem que tomar um medicamento controlado por uma questão neurológica, ela acaba também atraindo para si um ranço da sociedade, como se aquela pessoa tivesse um problema muito pior do que qualquer outro problema de saúde. Nós temos diversas doenças neurológicas que são tratáveis com medicamento, que a pessoa consegue ter uma vida normal, né, igual um diabético que toma insulina, mas o maior problema acaba sendo o próprio preconceito da sociedade. Eu tenho visto aí algumas campanhas SUS Mulher, SUS Negro, SUS Indígena. O SUS tem ainda, apesar de ser universal, ela tem essa distinção de programas voltado a índios, negros, mulheres, essas campanhas não são discriminatórias em termos de segregação, a que a gente chamaria de discriminação positiva, tá? Elas acabam trabalhando muito mais uma tentativa de conscientização daqueles problemas para que aquelas pessoas possam ser melhor tratadas. E aí é onde a gente começa tendo aquelas cores temáticas do mês. A gente tem um mês rosa, um mês amarelo, um mês roxo, justamente para que você tenha uma campanha focada naquele período, né? Aí seja para estimular o homem a fazer o seu exame de próstata, a mulher a fazer o seu exame de mama, para a gente aí tentar, quanto mais cedo diagnosticar qualquer problema, algum desvio padrão daquela saúde daquela pessoa, o custo de tratamento é muito menor. E o SUS também trata da questão das drogas, do álcool, desses vícios, né? Trata de uma forma um pouco mais residual, não uma questão direta de tratamento, de internação, porque aí a gente já começa a enfrentar um outro problema da própria autonomia da pessoa, né? Aí existe um debate se um usuário de droga, um dependente químico mesmo, que já perdeu a noção sua do discernimento, se ele poderia ser internado compulsoriamente ou não, né? Mas esse é um debate que ainda está sendo travado, mas as questões sintomáticas, essas questões de tratamento existem sim, para a gente poder colocar, seja o tabagismo, o alcoolismo, ou até mesmo essas drogas ilícitas. Militão, finalizando agora, em cima do tema específico da sua exposição hoje aqui no seminário. Nós vimos que o SUS abrange insumos, recursos humanos, médicos, tratamento de câncer, de autismo. De onde sai todo esse custeio, já que já não tem mais CPMF, já que não tem mais a Previdência? De onde está vindo esse custeio para dar saúde à população brasileira? Dos nossos impostos, né? A gente fica brincando que paga-se muito imposto no Brasil, que na época do Império a derrama era porque era 20% a tributação e hoje nós temos muito mais do que isso. Mas, querendo ou não, serviços públicos disponibilizados pelo país são muito maiores do que naquela época, né? Então, o custeio da saúde, o custeio da educação, da assistência social, de toda a máquina que a gente tem no governo brasileiro, seja municipal, estadual, federal, vem dos nossos impostos. Podem ocorrer desvios, sim, e aí o que cabe a nós é controlar isso cada vez mais para que realmente o dinheiro do imposto seja revertido em benefícios e equipamentos para que a gente possa usufruir. E como é que é a obrigatoriedade dos municípios em investir na saúde?
Eles falam que é a verba carimbada. Essa mudança constitucional que nós tivemos de estabelecimento dos percentuais mínimos, tá, surgiu justamente para a gente poder evitar que, diante de crises econômicas, fossem retirados esses investimentos essenciais. Então a gente tem basicamente o mínimo para ser dispensado na educação e na saúde. Então, se houver uma crise econômica que realmente abalasse uma economia de tal modo, aí nós vamos eliminar questões de turismo, questões de cultura, não que sejam menos importantes, mas é porque a saúde, na falta dela, a gente acaba falecendo. A educação, na falta dela, a gente vai estar privando a pessoa de um futuro muito maior. Então, aí esses patamares mínimos é justamente para a gente ter um colchão mínimo de garantia de atendimento à sociedade. E os cortes feitos por Michel Temer, que tanto falam, os cortes feitos, o congelamento do orçamento? Aí são as políticas que a gente tem de controle dos gastos públicos, né? Um tema que afeta muito Minas Gerais é o regime de recuperação fiscal, né? Em que você tem que, querendo ou não, trabalhar com esse cenário positivo, né? Não adianta o Estado querer gastar sempre cada vez mais, porque a população também não aguenta pagar essa tributação, né? Isso aí é um debate que o Supremo está discutindo. Lá em Minas, especificamente, resultou num debate no Congresso Nacional de outras formas para poder se fazer a quitação das dívidas dos estados com a União, justamente para evitar esse congelamento e esse prejuízo maior à sociedade. Leonardo, então, muito obrigado por essa aula, esclareceu praticamente quase todos os pontos gerais aí do SUS, mostrando realmente que tem conhecimento de causa, e parabéns aí pelo evento. Quiser deixar uma mensagem final aí para todos os médicos, todos os agentes públicos da saúde e todos os prefeitos e gestores também que vão gerir aí esse recurso da saúde, a palavra está franqueada para finalizar. Eu agradeço a oportunidade, eu fico aqui de pé e à ordem, o CEAP Brasil e o CEAP Rio de Janeiro principalmente, tem um orgulho de poder trazer esse cenário, essa arena de debate da saúde pública, que por mais que a gente tenha 20, 25 anos de Constituição, sempre é um tema moderno, um tema que precisa ser debatido, justamente porque não tem limite. A saúde pública sempre é uma demanda da sociedade, a gente sempre corre o risco de estar adoecido e que precisa de ter um tratamento adequado. Muito obrigado. Última hora, notícia levada a sério.